Olá, amigos, eu sou o Frederico Olive e hoje você está assistindo mais uma vez o programa Marcas e Máquinas. É 28 de abril de 2020, estamos mais uma vez aqui falando diretamente de Campinas para levar para você mais informações sobre o mundo da mecanização agrícola. E hoje estamos do outro lado da linha conversando com William Marchiò, que é veterinário, falando direto de Barretos. Boa tarde, William. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, os ouvintes do Marcas e Máquinas aí. É uma satisfação poder estar com vocês nessa tarde. William, boa tarde. William, a gente está aqui numa missão essa semana. Por acaso, deveria estar acontecendo aí em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o AgriShow 2020. Mas por decorrência do coronavírus, né, o isolamento social obrigou o cancelamento da feira este ano. Mas nós estamos aqui no Marcas e Máquinas nesta missão de levar informação para o agricultor em relação às inovações do mundo da mecanização agrícola e também das informações do agronegócio em geral. E você, William, foi, até pouco tempo atrás, o diretor executivo da Rede Fomento de ILPF, que é a Integração Lavoura Pecuária Floresta, que é um sistema muito importante que leva mais produtividade para a agricultura, tanto para a pecuária quanto para a agricultura. Uma integração importante que leva mais produtividade para o nosso agronegócio. Então, nós aqui do Marcas e Máquinas, nessa nossa missão de levar mais informações para o agricultor, trazemos essa pauta aqui para o Marcas e Máquinas, porque nós entendemos também que a mecanização dentro desse sistema também é tema importante para que tenha mais produtividade também dentro do próprio sistema. Então, é importante a sua participação hoje aqui conosco nessa tarde, para que a gente possa debater mais sobre o assunto ILPF e também a mecanização dentro do sistema. Então, para vocês que estão nos acompanhando hoje no Marcas e Máquinas, nessa tarde de 28 de abril, então sejam bem-vindos. Vamos conversar com o William Marchiò a respeito do sistema ILPF. Então, eu queria já perguntar para você, William, para contextualizar, né, o nosso tema. O sistema de produção ILPF, onde ele está em uso hoje no Brasil? É em todas as regiões de produção agrícola do país? Quantos hectares nós temos já em cultivo com esse sistema? Vamos fazer uma contextualização histórica do sistema e também qual o tamanho da utilização desse sistema em hectares no país. Frederico, é uma satisfação estar com vocês, né? E poder abordar um pouquinho o tema de integração. Na verdade, a integração é uma estratégia de produção, é uma das ferramentas que está disponível ao nosso produtor para implementar melhor produtividade, melhor renda e uma melhor sustentabilidade para as fazendas do nosso país e do exterior. A integração começou, toda a tecnologia brasileira para o agronegócio, ela é baseada em ciência, né? Na verdade, a gente teve uma grande pressão das instituições brasileiras, né, Embrapa e as universidades e outras instituições, que conseguiram transformar o Brasil numa grande potência agrícola, né? Então, hoje a gente convive com altos níveis de produtividade no campo, graças ao desenvolvimento de ciência em cima de desafios que a gente tem, certo? A integração é mais uma dessas ferramentas que foram criadas nesse ambiente, né? Nós tínhamos sempre um desafio, principalmente nas terras de cerrado e nas terras que foram formadas em pastagens mais tardiamente, essas terras se esgotaram. Então a integração surgiu com mais força, né? Com sistemas tipo Barreirão, Santa Fé, no intuito de levar uma ferramenta para esse produtor, para essa pecuária que estava com pastagem degradada, conseguir reverter aquela situação se utilizando de agricultura, né? Esse é o modelo que mais se propagou. Por quê? Porque leva uma ferramenta de adequação de solo a um custo bem interessante e ainda você conseguindo produzir uma outra cultura que seria a pecuária em cima da agricultura, né? Então, essas fazendas que começaram a sofrer esses desafios e foram buscar soluções, encontraram como estratégia a integração lavoura-pecuária.
E toda estratégia, quando ela é boa, quando ela consegue entregar resultados a esse produtor, ela tem um efeito de alavancagem exponencial, que foi o que aconteceu nas últimas décadas com a integração. Nos últimos 20 anos, né, a integração passou aí de meros 1 milhão de hectares, 1 milhão e pouco de hectares. Hoje acreditamos ter em torno de 16,5 milhões de hectares com algum modelo tecnológico. Na nossa pesquisa a gente chegou que 83% desses modelos são integração lavoura-pecuária, que é o mais simples, o modelo mais simples. O produtor tem a terra degradada, ele implanta a agricultura e faz pasto subsequente e assim por diante. Isso aconteceu com a maioria das fazendas, né? E temos agora alguns outros agricultores que se utilizam da braquiária como palhada e aí tem a possibilidade de se colocar o boi, o bovino, entra a pecuária aí, né? Se aproveitando desse pasto a custo zero. Em termos de tecnologia, essa estratégia ela está apta a ser aplicada em qualquer bioma do nosso país. A gente tem excelentes excelentes utilizações, né, já consagradas, tanto no Rio Grande do Sul quanto na Caatinga, no Nordeste. Claro, cada um respeitando as espécies locais, o modelo local de produção, porém, por isso que nós chamamos a ILPF de uma estratégia de produção, né? Você tem um arranjo específico para aquela região, para aquele local, para aquele bioma, certo? Muito bem. Então, a informação é que hoje, atualmente, cerca de 16 milhões de hectares cultivados no Brasil estão implantados com o sistema ILPF, mais notadamente ILP, que é a Integração Lavoura e Pecuária. O componente florestal, a gente chegou à conclusão que temos em torno de 17% com o componente florestal, porque ele tem alguns desafios, principalmente mercadológicos, né, que você às vezes tem região que você consegue comercializar, tem outras regiões que você não consegue comercializar e fica mais difícil. Alguns produtores também não têm habilidade em lidar com o componente florestal, então ele tem uma adoção um pouco mais difícil do que os outros componentes. Tá certo. William, o sistema de integração entre lavoura, pecuária e floresta é melhor em termos de produtividade para a lavoura ou para a pecuária? Quando se iniciou a implantação dessas estratégias, todo mundo olhava só para a pecuária, como a pecuária vai se beneficiar de um pasto bom, como se fosse a pecuária um explorador daquela agricultura ali. Hoje a gente já tem inúmeros trabalhos mostrando que não é dessa forma. Tanto a pecuária quanto a agricultura são extremamente beneficiados pelo sistema. Quando você tem, hoje já temos alguns trabalhos no oeste da Bahia mostrando que quando a gente tem o pastejo dessa braquiária ou desse pasto que foi implementado após a cultura que virá subsequente a esse pastejo, ela tem aí 5, 10, alguns casos até 20% de maior produção de grãos do que se a gente não tivesse pastejado essa palhada, vamos dizer assim. Então, alguns produtores de grãos é comum já se utilizar a palhada e não colocar boi. Ele está perdendo. Eu brinco que ele tem que buscar, nem se for boi do vizinho, colocar lá de graça, que vai ser muito melhor para ele na cultura subsequente. Enfim, a gente entende isso como um sistema de produção. Então, essa rotatividade de cultivos, com a presença de um componente animal, a ciclagem de nutrientes, o estímulo pelo pastejo de produção de raiz nessas áreas, isso tudo faz um composto solo muito mais efetivo e muito mais resistente a intempéries, aos veranicos que comumente afetam nossa produção, aí, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Centro-Oeste. Então, esse sistema ele consegue resistir mais a esse câmbio climático e aí a gente consegue maior produtividade, tanto de grãos quanto do boi. Quando a gente tem um componente florestal, esse boi ainda consegue entregar um pouco mais de valor porque ele está num ambiente mais adequado, não toma sol, ele tem sombra, ele não tem vento, então a gente consegue performar nos 3 componentes. A floresta também é muito beneficiada pelo efeito bordadura, pela adubação da cultura que tiver entre os renques, enfim. Todos os componentes agrícolas e pecuários que tem no sistema acabam performando melhor dentro do sistema integrado. Claro que quando o sistema lá atrás primeiro foi implantado era para
auxiliar os pecuaristas que se viam com problemas com seus pastos degradados. Então, o sistema da agricultura auxiliou os pecuaristas. Então, no primeiro momento, podemos dizer que a pecuária ela teve melhor ganho com o sistema. É possível dizer agora que a agricultura está trazendo melhor produtividade com o sistema? Exatamente. Quem está conseguindo dominar essa estratégia e rezar a cartilha, né, vamos dizer, atingir esse estado da arte, está tendo produtividades muito interessantes. Eu tenho um cliente ali no PADEF, o meu amigo William Matê, que esse ano ele atingiu produtividades no milho com braquiária em torno de 240 sacas por hectare, certo? Ou seja, é uma produtividade muito alta para a nossa realidade. Nas áreas que ele não tinha braquiária no sistema, consórcio com milho, ele teve menor produtividade. Então ele fala, eu não posso ter milho sem o meu componente de gramínea ali junto e sem pastejo posterior. Então muitos produtores que conseguem se utilizar da tecnologia e conseguem manejar esse solo, fazer as ações como elas devem ser feitas, hoje não voltam atrás, pelo contrário, eles só vão querendo mais alternativas tecnológicas. Nós temos outro amigo e cliente lá de Sinop que já está se utilizando do pastejo consorciado com feijão calpi, aquele feijão verde. Sim. E aí você tem um composto pasto com feijão ali que vai ser que vai ter uma forragem de melhor qualidade, um teor de proteína em torno de 40% a mais, não necessitando de tanta suplementação. Ou seja, sempre vão surgindo alternativas tecnológicas para aprimorar o sistema e entregar muito valor a esse produtor. Muito bem. Agora, para aquele produtor que está nos acompanhando ou que tem já ouvido falar, acompanhado o sistema ILPF, mas ele tem, ou ele é só pecuarista ou só ele é agricultor, como é que ele tem que analisar a área dele de produção para que ele possa implementar o sistema ILPF na sua propriedade rural? Frederico, a primeira coisa para um produtor é a tomada de decisão. Eu vou me aventurar a modificar o meu sistema de produção. Essa é a decisão mais importante. A partir daí, o passo principal, o primeiro passo a ser tomado é visitar propriedades que se utilizam da tecnologia. Aprender com os erros dos outros é mais rápido e mais barato, a gente costuma dizer. Então, no nosso país, agora nesse momento não, mas a gente tem inúmeros dias de campo, a gente tem palestras, a gente tem unidades de referência tecnológica como a Santa Brígida, que a gente vai mostrar hoje, que são um excelente campo de ensaio para que esse produtor que toma a decisão de fazer, ele possa visitar, possa discutir com os proprietários, com os funcionários, entender qual a dinâmica que um sistema integrado exige e ver o que serve para ele, começar pequeno, pensar grande e crescer rápido. É esse o conselho, né? Tá certo. Quais os resultados que hoje nós já temos em relação à implantação do sistema ILPF no Brasil, assim, em termos do panorama que nós temos hoje desses 16 milhões de hectares cultivados com ILPF? A gente tem alguns estudos econômicos que, principalmente um trabalho que se chama o RTE, que é a Unidade de Referências Tecnológicas Econômicas, que é desenvolvido pela Embrapa Agrosilvio e Pastoril, lá de Sinop. Para cada R$1 investido em LPF, a gente tem um retorno de 3,7. Ou seja, a gente já tem isso como informação técnica científica comprovada. Então isso nos conforta, porque era algo que a gente encontrava no campo, o resultado econômico muito satisfatório dessas fazendas, conseguindo investir em máquinas, conseguindo investir em funcionários, capacitar funcionários, ou seja, tocar uma fazenda como ela merece, com investimentos constantes e com crescimento constantes de produtividade e de melhoria tecnológica. Então hoje a gente já tem isso comprovado cientificamente, a gente já tem trabalhos mostrando essa realidade de conversão econômica desses sistemas. E sempre eu gostaria de deixar muito claro para o produtor que sempre tem um sistema que se adequa mais à realidade dele. Tem um que fala assim, não, eu sou pecuarista, eu não quero mexer com máquina, eu detesto o trator, mas ele tem talvez um vizinho que seja agricultor eficiente, que ele possa fazer uma parceria. Isso é muito comum na região ali da Cocamar, da nossa cooperativa ali de Maringá,
que você tem parcerias que vão colocar a agricultura numa fazenda de pecuária sem necessariamente aquele pecuarista virar agricultor, e vice-versa, né? Então você tem arranjos que não obrigam o produtor realmente a mudar um perfil, a transformar-se de uma forma muito radical, né, que talvez ele não suporte ou não queira, né? Então ele tem parcerias estratégicas que possam ser feitas para que a fazenda dele possa se integrar. Muito bem. Ou então nós já temos um resultado econômico que é importante, mas tem um outro resultado para o agricultor e para a sociedade que é mais importante ainda, que é o resultado da sustentabilidade, o resultado agroambiental. Com o ILPF, é certo que o agropecuarista está praticando uma agricultura ou uma pecuária mais sustentável? Nós estamos dando uma resposta ambientalista também para a sociedade, praticando o ILPF? Sem dúvida nenhuma, Frederico. Quando esses sistemas, eles conseguem fixar mais carbono, eles conseguem absorver mais, ter um balanço de carbono mais interessante, né? Esses sistemas são mais produtivos com a mesma quantidade de insumos, então eles são muito mais eficientes. Esse animal que está ali dentro, possivelmente emitindo metano, além de ter árvores, ou mesmo que não tenha árvores, você tem capim altamente produtivo, também se utilizando de dióxido de carbono para fazer fotossíntese, fazer folha, fazer raiz. Então todo esse sistema ele é muito mais equilibrado do ponto de vista ambiental. Nós temos também a questão de água, né? Esses sistemas são capazes de reter mais água em solo, de melhorar a matéria orgânica é carbono, então fixar mais carbono em solo, ou seja, nós conseguimos mostrar para a sociedade e para o mundo que sistemas integrados de produção conseguem a gente aumentar a produtividade, porém conseguir conservar toda a questão ambiental, a questão de água. Nós não precisamos desmatar. Quando a gente tem os sistemas integrados implantados, a nossa produtividade vai aumentar sem a necessidade de expansão horizontal, né? Na verdade, a gente costuma dizer que as fazendas viram verdadeiras prateleiras, né? E que a gente acaba não desligando o solo, a gente acaba tendo produtividade o ano inteiro nessa fazenda. Até chamamos de intensificação sustentável da nossa agropecuária. É importante a gente frisar que nós temos quase 100 milhões de áreas de pastagens degradadas, e seriam nessas áreas que seria importante implantar o sistema ILPF para que nós possamos dobrar a nossa produção agrícola e sim dar resposta à sociedade em relação, inclusive, ao desmatamento. E é isso que talvez seja aí uma saída? Exatamente, Frederico. A estratégia de integração veio realmente para acudir esses ambientes frágeis, né, que são talvez aí quase cerca de 100 milhões de hectares com pastagens degradadas, dos quais imaginamos que para a aptidão agrícola vão existir aí em torno de 60, 80 milhões. Ou seja, temos um outro Brasil agrícola no bolso. Por que essas empresas todas se interessam pelo sistema integrado? Justamente por isso, nós temos um outro Brasil pujante guardado no bolso para ser explorado de forma consciente, de forma ambientalmente correta, com sistemas integrados, né? Se a gente conseguir, igual estamos fazendo, né, aumentar o uso dessa tecnologia, nós vamos expandir essa tecnologia para ambientes bem já degradados, né, dessas pastagens, sem a necessidade nenhuma de desmatar nenhum hectare futuramente. Muito bem. Bom, para a gente continuar o nosso assunto, é claro que o Marcas e Máquinas tem que integrar o assunto, o tema máquinas agrícolas aqui dentro do sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. E claro, como o próprio William já disse, o pecuarista ele não quer saber muito de máquinas, mas quando você integra a lavoura, é claro que as máquinas fazem parte desse sistema. E todos os anos
Uma das fazendas modelos para a integração lavoura-pecuária no Brasil é a Fazenda Santa Brígida, da agropecuarista Marise Porto Costa. Ela é aqui de Campinas também, nossa vizinha aqui em Campinas. Ela tinha lá na sua fazenda em Ipameri, no interior de Goiás, uma dificuldade muito grande em administrar sua fazenda só de gado, e aí há 15 anos atrás ela precisou de socorro, foi a Embrapa deu a ela essa oportunidade de implantar lá o Sistema Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, e hoje é um modelo para todo o Brasil. Inclusive a fazenda é uma URT, uma Unidade de Referência Tecnológica para esse sistema, e todos os anos há lá na fazenda um dia de campo. Esse ano, por acaso, teve que ser cancelado o evento justamente por causa do isolamento social. Mas em 2017 o Marcas e Máquinas esteve lá, eu particularmente estive lá fazendo uma reportagem, o William inclusive foi um dos nossos entrevistados, e eu queria convidar o William e nossos amigos internautas a assistir essa reportagem que nós realizamos naquele momento, que faz um resumo um pouco do que é o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, e também mostra um pouco de como que o pecuarista, integrando o LPF, coloca as máquinas dentro do sistema, inclusive não só máquinas, também tem a tecnologia embarcada, mapeamento de solo e como isso pode agregar na sua produtividade. Então, William, vamos assistir a reportagem. Eric, por favor. A agropecuarista Marise Porto Costa abriu mais uma vez as porteiras da sua fazenda Santa Brígida, em Ipameri, no interior de Goiás, para mais um dia de campo ILPF. E nesta 11ª edição do evento, cerca de 1.500 convidados foram a Santa Brígida para conhecer ou se atualizar sobre os principais temas que cercam esse modelo de produção que integra numa mesma área a lavoura de grãos com a pecuária e a floresta. O evento achei fantástico, cada ano está melhor, as pessoas também estão mais engajadas e tudo mais. E se a gente conseguir levar essa mensagem para o Brasil inteiro, para as pessoas que precisam disso aqui, é a missão. Desenvolvido há 30 anos pela Embrapa, o sistema ILPF no Brasil está aplicado atualmente em uma área de produção de 11 milhões e meio de hectares e tem como principais objetivos a intensificação sustentável da terra e o aumento da eficiência dos sistemas de produção, além de ajudar o Brasil a responder a uma necessidade de redução do desmatamento e da emissão de gases do efeito estufa. Incentivadora do sistema ILPF há uma década, a John Deere faz parte também da rede fomento de apoio ao projeto e reconhece os avanços alcançados no trabalho da Fazenda Santa Brígida. A rede foi muito importante para desengavetar esse projeto da Embrapa, né? A Embrapa tinha esse projeto pronto e a rede criou, por meio de dias de campo, por meio de eventos, seminários, congressos, essa transferência desse conhecimento para que ele chegasse nas mãos dos produtores rurais. Acho que valeu a pena. Em menos de 10 anos nós estamos hoje mostrando ao mundo que é possível produzir e preservar ao mesmo tempo. Dividido em 4 estações técnicas, o evento ILPF da Santa Brígida apresentou para seus visitantes suas últimas conquistas. Números que comprovam a eficiência desse sistema de produção para áreas de baixa produtividade. Esse sistema gera um crescimento harmônico, né, da produtividade. Por enquanto a gente está numa escala crescente, ano a ano, desde a adoção do sistema. Há 15 anos, a Santa Brígida, com a pecuária como sua principal atividade, sofria com baixa produtividade e campos degradados. Hoje, o ILPF está aplicado em 100% da sua área, de 1.700 hectares, proporcionando à produção de soja, por exemplo, uma produtividade nessa safra de 74 sacas por hectare de média e ganho de peso de cerca de 800 gramas dia para seu rebanho bovino de 2.600 cabeças. Em relação à safra passada, nós tivemos uma área de 350 hectares menor de soja, e, consequentemente, nessa safra conseguimos colher 6.000 sacos em relação à safra passada, né? Já na última estação técnica do dia de campo, os visitantes eram convidados a conhecer as novas tecnologias que estão auxiliando a Santa Brígida a gerenciar melhor sua produção e também seu parque de máquinas agrícolas da fazenda. Frota 100% da John Deere.
Após a implantação do sistema ILPF, a Fazenda Santa Brígida precisava criar recursos para obter informações sobre o sistema. E hoje possui 2 softwares, um para a gestão da propriedade e outro para a gestão de frota do seu sistema mecanizado, utilizando a tecnologia Altec da John Deere. Hoje a gente tem a parceria entre a John Deere e a Multisoft e a Fazenda. Então toda a informação gerada por GF Explorer que está nas máquinas da John Deere, elas são automaticamente passadas ao software gerencial, que a gente busca essas informações, transforma elas em conhecimento para a nossa tomada de decisão. A ferramenta acabou trazendo essa oportunidade para você otimizar a performance da sua máquina, trazer mais produtividade, né? E você consegue até reduzir um pouco o parque de máquinas, né? Se a máquina está trabalhando melhor, você vai ter possibilidade de agregar mais valor. A meta agora da Embrapa e da Rede Fomento é de expandir ainda mais o sistema ILPF por todo o país, propondo ao agricultor e ao pecuarista a possibilidade de se produzir carne, grãos e também madeira com mais produtividade de forma sustentável, como já faz o agropecuarista Celso Vellini, cooperado da Cocamar do Norte Paranaense. A gente só fazia agricultura lá, aí não dava certo, dava uma seca e só pecuária também não ia. Agora a gente tem um norte para seguir, né? Porque o futuro do Brasil é isso aí, reforma de pasto com lavoura e integração lavoura-pecuária é o caminho. Olha só, é importante a gente assistir essa reportagem para que a gente perceba um resumo do que é o Sistema Integração Lavoura-Pecuária. Realmente a Fazenda Santa Brígida da agropecuarista Marise Porto Costa é um exemplo fantástico, tem todo um conforto lá para os animais, tem uma produção agrícola sensacional. 3 anos depois, a fazenda, sem dúvida, está numa situação muito melhor ainda e infelizmente não podemos visitá-la esse ano, mas eu mando aqui um abraço especial, saúdo a Marise pelo esforço que ela faz lá junto com os seus colaboradores para manter essa excelência de qualidade em produção agrícola e também em produção de carne lá na Fazenda Santa Brígida. Imagino que você tem esse mesmo sentimento, né, William? Sem dúvida, a gente se orgulha muito. Eu estou mais de 10 anos lá na Fazenda Santa Brígida, né, auxiliando a doutora Marise e os seus colaboradores a desenvolver uma agropecuária integrada, e isso nos enche de orgulho. Então, a gente nessa reportagem também falamos um pouco de mecanização, deu para perceber que então as máquinas agrícolas elas estão inseridas dentro do sistema, mas para a gente já encerrando a nossa entrevista, William, eu queria que você também nos passasse uma informação sobre como ter mais informações sobre o ILPF e quais são as linhas de crédito hoje que estão à disposição dos agropecuaristas, né, tanto do pecuarista quanto do agricultor, para que ele possa ter investimento para implementar esse sistema nas suas propriedades rurais. Frederico, hoje, tanto a Embrapa quanto diferentes instituições disponibilizam muita informação na internet, né? Nós temos o site da rede ILPF, que também é um repositório importante, nós temos depoimentos de produtores, temos um acervo de vídeos também que estão disponíveis, abertos, todos gratuitos, para serem acessados. Eu sempre convido o produtor a visitar o produtor. Esse é o melhor caminho, né? Porque aí ele pode ver na prática, né? O que está se implementando lá, qual o esforço inicial que foi feito naquela propriedade, né? E linhas de crédito, nós temos um plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que é operado normalmente pela maioria das instituições financeiras e pode ser acessado. E também tem linhas específicas de cada estado, né? Às vezes até com taxas bem interessantes, e o melhor é você acessar essas instituições na sua cidade, onde você tem algum relacionamento, para ver qual a melhor linha que se adequa ao seu projeto. Muito bem. Bom, então nesta tarde de terça-feira, 28 de abril, nós tivemos o prazer de conversar com o William Marchiò, que é um veterinário, hoje consultor, né, para diversas áreas de atuação do agronegócio. Ele está falando diretamente lá de Barretos, no interior de São Paulo, atendendo um pedido especial aqui do Marcas e Máquinas para trazer informações hoje sobre o sistema de integração lavoura-pecuária e floresta, mostrando para nós que realmente esse sistema implementado hoje com mais
tecnologia nos últimos 20 anos tem trazido realmente mais produtividade e também grande investimento para aquele produtor, o agropecuarista, que realmente trouxe tecnologia para a sua propriedade rural. William, eu queria os seus comentários finais da sua participação hoje aqui no Marcas e Máquinas nessa terça-feira. Perfeito. Frederico, o fator principal de se investir quando alguém quer trabalhar com o sistema integrado são as pessoas. As pessoas é que realmente vão entregar resultados. Então, eu costumo dizer, não vem com manual de instrução e não vem com um botão liga e desliga. Então, se você quiser ser um bom agropecuarista e mexer com integração, cuide das pessoas, cuide dos seus colaboradores, cuide das equipes, busque alguém para orientá-lo, que tenha conhecimento, que tenha propriedade naquilo que está querendo se implementar. Os desafios são bastantes, mas os prazeres são muitos também. Então, cuide das pessoas, que você não vai ter erro, não vai ter nenhum contratempo, né? As pessoas que vão lhe entregar os resultados. E queria agradecer imensamente você pela oportunidade de estar falando para o seu público, e é uma satisfação, a gente vai estar sempre à disposição. Muito bem. Então, eu agradeço o William Marchiò, nós aqui do Marcas e Máquinas. Nessa semana que deveria estar acontecendo o AgriShow, nós estamos aqui na nossa missão de levar até você, agricultor, internauta, informações sobre o mundo da mecanização agrícola e, por que não, o ILPF aí trazendo, quem sabe, uma motivação para você, agricultor, a implementar mais produtividade nas suas áreas de produção agrícola. Então, fiquem conosco, acessem as nossas redes sociais, inscrevam-se e continuem com a gente. Amanhã, às 14 horas, o Marcas e Máquinas estará aqui novamente trazendo informações sobre o mundo da mecanização agrícola. Então, continue conosco e até mais!